Ei, Cláudia. Ei, Rogério. Tudo bem? Oi, tá me escutando? Tô sim. Tudo bem aí? Tudo bem. Vamos esperar o pessoal entrar. Uhum. Bonitinho o quadro aí no fundo. Tá vendo? Gostando de ver. Tudo verdinho, né? Esse é o oficial. Esse é Ah, o muito bem. oficial. Muito bem. Tá certo. Agora eu só vejo as letrinhas aparecendo na minha frente. É, pode botar o óculos. Aqui, tá vendo? A gente usa óculos também. Mas aí aparece o negocinho Ah, mas não tem problema da não. luz. Qualquer coisa você abate a coisinha. A gente é novinho, todo mundo sabe que a gente faz isso assim de charme. É duro passar dos 40. Mas a gente é só um pouquinho que passou. Ei, Pati. Ei, Beto. Natália. Todo mundo entrando. Aí a gente vai contar tudo sobre as doenças raras. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, acho que já tem 2 minutinhos. A gente pode começar e o pessoal vai entrando e a gente vai tocando aqui a conversa. Primeiro, antes de mais nada, super obrigada por participar aqui com a gente hoje no Círculo Xingu de Pessoas Raras. Gostou do nome, né? A tia Sara entrou também, vai ficar assistindo a gente. Ah, deve ser o Ricardo Pires, Uau! tá vendo? Outro dia eu falei com ele. É isso aí, vamos ver. Enfim, Rogério, para quem não te conhece, que eu duvido, né? Porque aqui quem está participando é porque te conhece. Mas o Rogério Vivaldi é o presidente e o diretor executivo da Siglon. Mas, acima de tudo, é um grande amigo, que a gente se conhece por quase uma vida. E eu falo que o Rogério e eu, a gente se conhece contando a idade dos filhos. Então, como o meu mais velho tem 25, a mais velha dele já casou, já já ele vai virar avô. Então, aí vocês imaginam quanto tempo que a gente... Ó, até Roberto Fernandes, e aqui agora. Uau! Enfim, Rogério, a gente quando eu te chamei, eu falei com você, né? A gente vai conversar sobre doença rara, essa coisa toda, porque uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é assim: por que você começou nas doenças raras? Né? Tem toda uma paixão por trás disso, e eu acho que principalmente para a gente que começou com a Genzyme, eu acho que isso tem um sabor ainda mais especial. Então, fala um pouquinho, porque você, antes de mais nada, começou essa história toda de doenças raras no Brasil de um jeito muito especial. Então, fala um pouquinho para o pessoal que não, eventualmente não te conhece. Oi, Simone. Boa noite ao pessoal aí do Brasil. Ainda boa final de tarde aqui no pessoal dos Estados Unidos. Prazer rever alguns dos nomes aí que a gente está vendo. Eu digo que a primeira paixão é paixão pela medicina e paixão pela transformação. Ou seja, o que que a medicina pode transformar na vida de alguém? E aí, quando eu fui apresentado a uma doença rara, meu antigo professor, e ainda mestre, e ainda mentor, e ainda com quem eu falo muito, ontem mesmo me mandou uma mensagem: estou com saudades. O doutor Adolfo Milek me pediu que eu visse, então, um paciente que tinha uma enfermidade rara, doença de Gaucher, e que começaria um novo tratamento, tratamento de reposição enzimática disso. Isso nós estamos falando em 1991, 1992. E aí eu não sabia direito da doença, eu falei, tá bom, você vai ter que ver o paciente a cada 2 semanas. Só que eu vi a cada 2 semanas uma transformação que raramente você vê num tratamento de saúde. Então, a rara experiência com a doença rara realmente me fez me tornar ainda mais apaixonado. E aí, quando eu comecei a ver mais pacientes que não tinham as facilidades desse primeiro paciente e eu tive que correr atrás, é que eu
vi que eu tinha que fazer um pouco mais do que eu estava fazendo, simplesmente de ficar sentado no consultório esperando por eles, e eu tinha que correr atrás das pessoas certas para que elas pudessem ajudar e a gente poder ajudar as pessoas. Mas eu digo, respondendo diretamente à tua pergunta, é a paixão em transformar a vida das pessoas de uma forma significativa. Não ao pouquinho, mas de uma forma muito significativa. Com certeza. Você sabe que eu lembro, quer dizer, até porque a nossa história começou antes das doenças raras, né? Eu trabalhava na Biobras, você como endocrinologista, a gente trabalhou juntos, você fazia umas palestras para a gente, a Lúcia te apresentou, né, para o pessoal em bons tempos, parece que foi outro dia. E, e eu lembro muito, assim, mesmo na época da Biobras, e a gente pensa um pouco em diabetes, eu vi que a Daidone está aqui na live também, que é uma pessoa também importante nesse aspecto, enfim. Essa coisa do diabetes, para mim, e eu lembro que eu escutava isso de você, né? Já tinha aquele carinho pelo paciente, aquela atenção, aquela possibilidade de fazer diferente para eles. O que a gente sabe que nem sempre se aplicava em outras áreas onde a gente ouvia de diabetes, que era impossível fazer essa conexão com o paciente, com as pessoas, fazer essa mudança tão significativa, né? E eu lembro muito dessa transição entre diabetes e quando a gente foi lançar o primeiro produto para câncer de tireoide no Brasil, né? A gente não sabia direito o que estava fazendo e como é que fazia para vender aquilo. E eu lembro das histórias que a gente escutava, tanto falando com o pessoal da Genzyme, mas eu lembro muito de uma paciente que acabou falando para mim como é que às vezes os médicos, por exemplo, falavam assim, se você tem que ter um câncer de tireoide é o melhor câncer que você pode ter. E aí eu te pergunto, né, como médico, como é que é essa coisa de tentar dar uma sensação de esperança num momento tão difícil e principalmente porque depois eu acho que a gente, nesse privilégio de Genzyme, a gente viu muito essa transformação significativa que você fala, né? Não é aquela cutucadinha, mas é uma coisa realmente impressionante. Eu lembro dessa mulher falando que ela não conseguia sair da cama e ir para o banheiro, porque ela esquecia o que ela ia fazer no banheiro. Então, quando você consegue evitar isso de acontecer, é uma transformação significativa. Mas fala um pouquinho assim, como é que é o papel do médico nessa... É para dar notícia ruim, é para dar notícia boa, é para criar a esperança certa? Eu acho que primeiro, vocês talvez, principalmente eu estou vendo vários nomes de gente conhecida, eles vão lembrar disso. Eu acho que o médico tinha que ficar doente todo ano para lembrar o que é ser doente e aí poder saber como tratar melhor o seu paciente. Uhum. Então essa é a primeira coisa, né? Se colocar na pessoa que está do outro lado. Você lembrou o caso do diabetes? Eu acho que eu fiz consultório por quase uns 17 anos, mais ou menos. E é muito engraçado, porque eu tinha muitos pacientes e muitos pacientes que ficaram comigo muitos anos. Mas ainda assim, se você for contar, eles vinham ao médico 3 a 4 vezes ao ano. Mas se você for pensar o número de decisões que ele tinha que tomar ao longo de 365 dias, são centenas de milhares de decisões. Então, eu acho que o papel do médico é poder educar e poder dar o maior municiar o paciente com o maior leque de opções para que ele tome as decisões certas. Uhum. Certamente não vai tomar o tempo inteiro, mas pelo menos o maior percentual possível de decisões certas, né? Uhum. Ao longo desses 362 dias em que ele não vai ver o médico. Porque ele vai ver o médico 3 dias no ano, nos outros dias ele tem que pensar o que ele aprendeu, o que ele sabe, o que ele sente para tomar uma decisão correta que vai ajudar com o seu controle, que vai ajudar com a sua vida, que vai ajudar com, enfim, a manutenção ou o resgate de saúde, né? E aí eu acho que é isso. O médico, primeiro, ele tem que se passar pelo paciente. Você falou do caso da tireoide. O médico minimizar. A dor do indivíduo é a dor do indivíduo.
né? Exatamente. É a dor do indivíduo. A dor do indivíduo não é do outro. A dor do indivíduo é do indivíduo. E ninguém pode mensurar a dor. Você só tem que saber é, é, aceitar a dor do indivíduo e poder, e aí sim, trabalhar em cima. Eu vou dizer uma outra coisa em relação ao diabetes, que, enfim, todos aí já sabem que eu tenho diabetes há mais de 47 anos, né? Então eu fui diagnosticado quando eu tinha 10 anos de idade, então você já faz as contas da minha Agora idade. entregou tudo, né? Agora entreguei tudo, mas basicamente no tipo 1, no diabetes tipo 1, você perde o pâncreas na sua capacidade de produzir insulina, e eu digo que quem substitui o pâncreas é o cérebro. Então você tem que fazer com que o teu cérebro faça as suas decisões conscientes de uma coisa que uma pessoa sem diabetes faz Uhum, inconscientemente através do pâncreas. Se uhum, você fizer isso, você vai ficar o mais próximo possível de uma coisa normal. É um velho exemplo que eu dava de um carro sem gasolina dentro de um posto de gasolina. uhum, Que coisa uhum. irônica. O carro pode andar? Não. Não. Poxa, mas ele está dentro do posto de gasolina. Qual é o limite a isso? O limite é simplesmente você colocar a mangueira do posto no, no tanque do carro. E aí eu Uhum, diria, eu fazia a coisa que a mangueira, na realidade, é a insulina. uhum, A uhum, gasolina é o açúcar, ou seja, o uhum. açúcar é necessário tanto num quanto no outro, mas você não tem a mangueira, que seria coisa. Rosane, ai que prazer! E ela está lembrando a coisa do brinquedo. Eu tinha no consultório brinquedo para os meninos, brinquedo para as meninas. Hoje eu não sei mais como é que eu teria que fazer, eu ia ser criticado de um lado, de outro, talvez, mas é isso, a gente tentar influenciar e tentar criar um elo com os pacientes que eles pudessem confiar e que eles pudessem ver nessa confiança a troca de informação e se educar Uhum, para a vida deles. uhum. Ô, Rogério, eu acho que você falou uma coisa super interessante, porque, obviamente, quando a gente resolveu criar a Xingu, a gente pensou muito nessa coisa de empoderar o paciente, né? Eu te expliquei, o conceito do que a gente criou foi, se eu tenho que tomar conta da minha saúde, eu tenho que ter acesso a essa saúde, saber contar essa minha história. E eu acho que foi perfeito isso que você falou, quer dizer, se eu tivesse diabetes e fosse te visitar, você fosse meu médico, eu fosse encontrar com você 3 dias no ano ou 4 dias no ano, tem outros milhares de momentos que eu não estou com você. E eu acho que essa relação que eu achei legal você descrever é você, de uma certa maneira, a sua responsabilidade como meu médico é exatamente me ajudar a tomar as decisões de uma maneira confortável quando você não está por perto, né? Então, você criar essa relação e essa comunicação hoje é uma coisa ainda mais importante. Quer dizer, cada dia que passa eu falo que parece que tem mais gente, menos médico, porque tem um monte que ainda por cima resolveu fazer outras coisas na vida, e tem até mesmo a questão de acesso, né? A gente, e eu acho que isso é uma coisa que mudou a cabeça de muita gente que passou pela Genzyme, e eu tive o privilégio, por exemplo, de fazer o programa humanitário. Quando você pensa que tem gente que tem acesso a um remédio e tem gente que não tem acesso ao mesmo remédio, e eles podem estar a um quarteirão de distância dos outros, né? Aquilo que você sempre falou do acesso pelo CEP, e aqui a gente fala pelo zip code, é uma coisa, assim, muito maluca. E aí eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho nessa parte, assim, nós dois é, fizemos e fazemos parte dessa chamada indústria farmacêutica, né? E a gente sabe como é que tem momentos que nós somos chamados de bicho-papão, tem momentos que nós somos chamados de salvadores, mas eu sei que você tem um compromisso enorme, muito além do compromisso profissional, você tem um compromisso pessoal, né, de trazer essas soluções. E eu sei que lá na Siglan vocês estão fazendo umas coisas bem inovadoras e tal. Fala um pouquinho,
Porque eu escutei pelo menos durante muito tempo, principalmente com essa coisa do Covid, assim, que absurdo, está demorando tanto para ter medicamento. Fala um pouquinho como é que é essa jornada sua dentro da indústria e por que às vezes demora, mas porque no final eu quero que a gente fale um pouquinho assim, como é que a gente faz essas coisas melhorarem no Brasil? Como é que a gente traz isso para cá? Primeiro, quero voltar só num segundo que você... Primeiro, por favor, ninguém aí pode roubar a minha ideia do livro, que eu ainda não escrevi, que em inglês o título seria Healthcare by Zip Code, mas é isso, o destino da pessoa em relação ao a sua possibilidade de saúde estar definido, pré-definido e, às vezes, infelizmente, definido por um longo prazo pelo seu zip code, pelo seu CEP. Achava que isso era uma realidade brasileira, né? Que nós vimos um grande centro com um Albert Einstein da vida e você viaja 3 horas e você está numa uma outra realidade. Mas eu que já moro aqui nos Estados Unidos há 11 anos, aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E com a felicidade que eu tive de poder trabalhar basicamente quase que com o mundo inteiro, acho que no grande pico da minha posição na Genzyme, a gente chegava a mandar produtos para 98 países, ou a gente tinha unidades em 98 países, e o acesso é difícil em todos os lugares, né? Você falou bem do projeto humanitário, eu quando fui para outra empresa, em hemofilia, a gente fez o mesmo projeto. Em hemofilia, as pessoas podem não saber, podem achar que, por exemplo, o Brasil está numa situação muito pior, mas 20% dos pacientes em hemofilia no mundo não tem fator nenhum. Nenhum. Zero. É uma coisa, e aqui nos Estados Unidos a gente está tentando descobrir a terapia gênica. Aí como é que faz isso? Como é que você faz, ao mesmo tempo, terapia gênica, ao mesmo tempo ninguém tem um fator, seja de plasma, seja de recombinante, seja qualquer coisa. Então, é muito complicado. Agora, respondendo então a tua pergunta, desenvolvimento, né, eu acho que, por isso que eu vim para a área da biotech, que eu acho que, primeiro, no consultório você tem uma possibilidade de mudar a vida de alguém muito grande, mas a vida de um alguém. Quando você vai para a indústria, você tem a possibilidade de mudar a vida de um grupo muito maior, assim, que é uma coisa absurdamente fantástica. Né? Você falou das doenças raras. Nós sabemos que existem cerca de 7.000 doenças raras. Apenas 500, 600 têm hoje um tratamento. Mas antes não tinha nenhuma. Então, saber que essas doenças hoje, saber que um paciente de Gaucher há 20 e poucos anos atrás não tinha solução e agora tem, é uma repetição do que aconteceu com diabetes, que esse ano completa 100 anos do descobrimento da insulina. Imagina o primeiro paciente que recebeu a insulina, ainda um extrato, nem purificado, nem nada, ele roubou literalmente o produto do desenvolvimento ainda em animais para receber aquele produto porque o filho estava morrendo. E esse filho ainda viveu mais uns 50 anos depois do produto. Óbvio, não dá para roubar o produto. Não dá. Então, você tem que fazer, no melhor das hipóteses, você tem que fazer uns 2 a 4 anos de estudo, de discovery, de pré-clínico, para depois realmente começar a fazer 1 ou 2 anos dos seus estudos pré-IND, que seria uma nova droga, né, para você pedir a entrada de pesquisa clínica em humanos. Então, você leva uns 5, 6 anos para chegar nisso. Hoje, por exemplo, eu soube que a Genzyme aprovou a nova enzima para a doença de Pompe. Eu já saí da Genzyme tem literalmente 8 anos. Eu tinha começado esse programa lá há quantos anos atrás? Quer dizer, exatamente. Hoje foi aprovado. Então, leva muito tempo. E eu acho que a gente pode, com o Covid, aprender que nem sempre é necessário tanto tempo se levar.
Uhum. porque você vê as vacinas, elas em um ano conseguiram ser iniciadas e aprovadas, ainda que em caráter emergencial em alguns Uhum. lugares, Uhum. mas é uma mudança de paradigma. Uhum. Ou Uhum. seja, é possível se todos estiverem coletivamente unidos para isso, É. o que é uma coisa muito complicada. Agora, eu acho que a biotech, além de você fazer com que você continue próximo do doente, você continua. A gente, por exemplo, a gente faz ad boards com os pacientes antes mesmo de estudar, fazer uma pesquisa clínica, para perguntar para eles, mas o que te afeta Uhum. essa doença? O Uhum. que você gostaria que a gente pensasse? E é Uhum. óbvio, enfim, eu não tenho experiência em desenvolvimento de produto que seja o que a gente chama aqui o Me Too, que seja um produto sem uma transformação, sem uma inovação. Eu sempre tive envolvido com inovação, o que faz ser mais difícil e complexo, bem mais difícil, bem mais complexo, mas dois, mais gratificante. Porque Uhum. uma vez que você consegue, realmente uma mudança muito grande na Claro. vida de um grupo de pacientes, entendeu? Então, é apaixonante o desenvolvimento de drogas, é apaixonante a gente poder vender um remédio, poder fazer um projeto humanitário, é impressionante a gente conseguir abrir um lugar que não tinha sido explorado antes, sempre pensando, por que eu faço isso? Eu Uhum. faço isso porque alguém vai se beneficiar. E por que é importante que eu faça isso? Porque alguém tem que fazer. E por quê? Porque é importante para o doente que aquilo seja feito, porque a gente aprende com o processo. E Exatamente. esse aprendizado do processo é que leva a gente a entender melhor. A gente É. diz que, às vezes, quando a gente está 5 anos estudando uma coisa, na hora que a gente está quase lá, vão mais 5 anos. Por quê? Porque a gente aprendeu novas coisas. A gente não tinha a sapiência do problema. Uhum. Nós éramos ignorantes das perguntas. E, Uhum. pelo menos agora a gente sabe as perguntas. Uhum. Vamos atrás das respostas. É verdade, é verdade. Não, olha, e você sabe que uma coisa interessante que eu escuto até hoje, e acho que o mundo passa muito por isso, né? Que é aquela coisa assim, ah, não, mas nunca ninguém fez isso. Por que que eu vou ser o primeiro? Tá certo? Então eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade, quer dizer, a gente tem a experiência de ter sido o primeiro em um monte de coisa, né? Dentro dessa brincadeira toda, que já era. Quando eu falo, enfim, estava contando para uns amigos dos meus filhos aqui outro dia, eles falaram, nossa, vocês são tudo louco, como é que vocês tiveram coragem de fazer essas coisas, né? E eu lembro que parte disso a gente escutava muito, porque não foi feito, não quer dizer que não possa ser feito, né? Então alguém tem que ser o primeiro e vamos ser o primeiro. E aí vem um grande desafio, porque tanto eu quanto você moramos aqui nos Estados Unidos. Mas eu sei que a gente tem o coração também no Brasil para fazer a transformação em saúde, trazer uma saúde melhor para lá. A gente sabe pelo que passou e a gente sabe pelo que ainda se passa no Brasil. E eu brinco, né, que parte do que a gente, que eu sinto falta é isso, assim, como é que a gente põe o Brasil no mapa das boas coisas, É, né? é, E eu consigo, mas eu vou te falar só mais uma coisa, principalmente porque eu e você vimos um Brasil dar certo em muitas coisas, que as pessoas não acreditam, né? Assim, a gente conta que a gente conseguia fazer estudo clínico no Brasil mais rápido que em qualquer lugar do mundo na hora de recrutar paciente. E aí, o povo falava, não, mas isso não acontece. Claro que acontece. Como é que a gente pode motivar ainda mais as pessoas a acreditarem nisso e realmente continuar provando que dá para fazer? primeiro, um beijo grande para a Soraya, que entrou aí no grupo. E é isso mesmo, falar de vida e parar de falar de sobrevida, né? Ou o que a gente falava, um jeito único de cuidar do que é raro. Né? Essas frases elas foram muito bem captadas e muito bem elaboradas pela equipe, mas eu acho que ela expressa esse sentimento. Em relação ao Brasil, eu vou dizer assim algumas experiências. Então, depois que eu saí da Janzyme, eu fui ser maluco, né? Como você fala, eu fui ser maluco
e resolvi fazer IPO, e eu acho que eu fui talvez um dos primeiros brasileiros a fazer IPO de biotech americana. Agora já tem mais gente, eu fico feliz com isso, de eu não ser só o único, mas eu acho que fui o primeiro. E depois de 4, a gente nunca esqueceu do Brasil. Então, nessas 4 experiências pós-Genzyme, em 2 delas, eu voltei para o Brasil. Abrindo uma firma no Brasil. Eu sempre te digo que no mesmo dia eu decidi abrir na Nova Zelândia e abrir no Brasil, né? No Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa. Um leva 16 dias, o outro leva 7 meses. Já começam as diferenças, né? Alguns aí vão lembrar, eu falava muito que fazer estudo clínico no Brasil para doença rara era, há muito tempo atrás, impossível. Por quê? Porque você pagava imposto de importação pelos produtos clínicos, ou seja, os produtos que você não sabia se ia vingar, você tinha que pagar um imposto, né? E as empresas, grandes empresas farmacêuticas, eles chegaram numa solução muito fácil. Coloca tudo a $10. Até que nós viemos com o custo do produto, que no caso ali não seria $10, mas seria $600. Ou seja, o fato é que o que se pagava de imposto era mais do que se pagava pelo próprio estudo. Segundo, o recrutamento, nós éramos os campeões do mundo, mas no período de aprovação do estudo, nós éramos os últimos do mundo. Ou seja, quando o estudo estava sendo aprovado no Brasil, eu já estava terminando nos outros centros do mundo. E aí você viu, né, que até as americanas estão falando hello pra gente, ó, Lori e Jamie. Now I have to switch to English. Elas vão ter o Google Translation. Elas vão fazer o que a gente fazia há muito tempo, né? Ficava assim. Então, mas essa história mudou, graças a Deus. Então, hoje eu posso anunciar que nós aplicamos para o nosso estudo clínico, pela Siglum, para MPS 1 no Brasil. E é o segundo país do mundo que a gente fez lá é o CTA, que é o Clinical Trial Application. Fizemos na Inglaterra e fizemos no Brasil, antes mesmo de se submeter no FDA. E a gente teve uma reunião fantástica com a Anvisa, óbvio, agora é tudo virtual, mas com o fast track, com entendimento, com uma série de coisas. Segundo eles, não há mais aquela disputa entre CONEP e Anvisa por quem aprova o quê. Porque nós temos, né, no Brasil, eu digo, a melhor genética do mundo, principalmente no que se refere a doenças raras, porque a gente tem todos os pacientes que você quiser. Imagina uma doença nós vamos ter por conta dessa mistura, essa mistura de raças que nós somos e temos. É verdade. Então, é o melhor lugar do mundo, porque não são os clusters, né? Você tem uma possibilidade. E, além de tudo, os médicos são fantásticos. Eu, alguns meses atrás, fiquei muito feliz, porque um outro projeto que eu tinha, que o pessoal falava que aí eu era realmente maluco, que era fazer terapia gênica em alguém cego por uma doença genética ligada ao gene do RPE65, você pudesse trazer a visão novamente àquela pessoa cega. Enfim, conseguimos. Eu consegui, a muito custo, que fosse feito um trabalho para o Brasil. Achamos uma médica espetacular, a doutora Juliana Salum, em São Paulo. E há poucos meses atrás, o primeiro paciente brasileiro recebeu o tratamento gênico nas 2 vistas e voltou a enxergar. Que legal. Então, sabe, quando você... É aquela história, né? Imagina alguém que vai passar pelos anos de educação e a gente consegue resgatar a visão para esses. Não importa, vai durar 20 anos, 30 anos, não importa. Se durar aqueles poucos anos, já é um grande avanço. Então, eu diria que... E a outra história que eu conto sempre no Brasil é quando o nosso grande paciente Robson Nascimento, no interior de Tocantins, ele sozinho custava mais caro do que eu acho que todo o município, em termos de verba da saúde.
mas que eu senti que todo mundo estava de acordo com aquilo, porque mostravam que era possível, né? Uhum, Óbvio que a uhum. vida, às vezes, leva os pacientes por alguns outros caminhos que a gente não consegue também, né, acompanhar e controlar. Mas eu digo que o Brasil está melhorando. Uhum. Na questão das doenças raras, há vários grupos hoje fazendo um serviço espetacular. A gente teve muita dificuldade no nosso tempo. Eu acho que a política ainda é uma coisa que atrapalha muito, mas Uhum. eu vi com muitos bons olhos muitas coisas que mudaram no Brasil e eu nunca vou esquecer disso. Quer dizer, não só o sotaque continua, né, que o meu sotaque Exatamente, continua, mas a paixão também por lá continua. claro. Não, Rogério, eu acho que uma das coisas que me marcou muito nesse espaço de doenças raras e nessa transformação que a gente faz é porque, primeiro que há uns anos atrás eu assisti, eu tive vamos dizer, o privilégio de ir assistir assim, ao vivo, né? Porque agora tudo é Zoom mesmo, mas eu fui ao vivo assistir aquele TED Women em 2015. E um dos palestrantes falou uma coisa que eu nunca esqueci, porque eu acho que exemplifica muito do que a gente viu acontecendo. O cara falou o seguinte: o privilégio é invisível para aqueles que têm. Ou seja, a gente consegue enxergar, então a gente não sabe o que não é enxergar. Né? Eu acho que o exemplo que você deu do menino com cego é uma coisa importante. E eu lembro muito de quando eu comecei na Genzyme, e eu comecei exatamente com o MPS1. Eu lembro do desafio, né, que era trazer o paciente que estava num estudo clínico, um paciente brasileiro num estudo clínico em Canadense. Vancouver, para passar o Natal na família. Era isso que a gente estava tentando resolver, né? E quando a gente pensa, mas por que isso era tão importante? O Natal, né? Assim, Natal. Mas, primeiro, para a família brasileira, isso é uma coisa super importante, né? Aqui a gente aprendeu que o Thanksgiving é mais importante do que o Natal. Mas no Brasil, o Natal é uma coisa importante, aquele momento de ter família. E eu até lembro, né, conversando com a Margarete, que era a mãe do Dudu, a gente tentando resolver essa coisa toda, e você tentar explicar isso em diferentes culturas, né? Porque a gente estava tentando correr com a coisa no Brasil e o pessoal não entendia por que tinha que fazer aquela coisa. E, aliás, ninguém sabia, né, como é que fazia, a gente ainda tinha isso. Aqui nos Estados Unidos é porque a correria para o Natal. Um detalhe, eu entrei para a Genzyme no dia 1º de outubro. E então o Natal estava bem pertinho para a gente poder resolver. E o fato é que a gente conseguiu resolver. Eles passaram o Natal em casa, depois voltaram para Vancouver para depois voltar. Então essa coisa para mim é o que eu acho que faz a diferença e que a gente precisa usar essas histórias para contar. Né? Que Eu, quando alguém quer uma coisa assim, quer passar o Natal, é porque é uma coisa tão importante quando você não tem, e a gente precisa entender isso, como é que a gente traz eu, essa eu acho que possibilidade. eu acho que você colocou. Eu queria fazer dois comentários, duas palavras que eu acho importantes. Primeiro, é um grupo especial de pessoas que acaba sendo tocados para lidar com esse tópico especial. Nem Uhum, todos têm essa capacidade, nem todos têm essa habilidade, nem todos têm esse senso de urgência e uhum, essa resiliência, uhum, porque são as duas coisas juntas. Você tem que perseverar e você tem que ter urgência. Não uhum, pode deixar para amanhã, uhum, tem que ser hoje. Né? Ah, na Siglon, a gente começou um estudo clínico em hemofilia, nós fazemos terapia celular encapsulada, ou seja, a gente faz uma terapia gênica nas células, colocamos essas células dentro de esferas, dentro de cápsulas, e colocamos isso dentro do paciente. Então, é tudo assim muito contado, a manufatura, fresh, tudo muito assim, e não pode ter erro, né? Não pode ter erro. Aí você vem com uma uhum, Covid no meio da história, uhum. só para Para dar, avacalhar. só para realmente dizer se estava achando difícil agora como é que você coloca, né? Então,
Aí o primeiro paciente é na Inglaterra. Ok, a produção é nos Estados Unidos. Eu vou pegar um voo comercial para esse produto? Os voos comerciais são cancelados, são adiados, e se adiar eu vou perder o produto e o paciente vai perder aquela chance. Então você tem que começar a pensar tanta coisa para ter uma solução, mas o fascinante é ainda ter a solução. E você acaba chegando na solução. E por isso que eu digo que são realmente pessoas especiais que fazem parte desse mundo. É um mundo que, é claro, com a lei das doenças órfãs nos Estados Unidos, gerou muito dinheiro. Então, isso, esse ano, mesmo na crise, ou no ano passado, foi o ano que mais dinheiro foi investido na biotech privada. Enfim, e é uma loucura. Aí você vê algumas das soluções. Você vê a Pfizer, que estava... Não foi a Pfizer que desenvolveu a vacina da Pfizer, foi a BioNTech, que era, enfim, uma célulazinha. A Moderna, que já existia como empresa privada por muitos anos, tentando um monte de coisa, mas que estava pronta. E viu uma oportunidade, viu um problema e foi em cima daquilo. E num recorde, óbvio, que agora você pode discutir, caramba, mas agora a Moderna vale mais do que a maioria das empresas farmacêuticas. É uma loucura, né? Mas mostra que você tem que estar atrelado com o teu desafio. Claro. E tem que pensar em coisas diferentes o tempo todo. Não pode parar. E não pode desistir. Porque, às vezes, as pessoas acham que o desenvolvimento e essa coisa toda é uma linha reta, né? Não existe linha reta. Claro que não. Então, são os bumps. E a própria história do Gaucher, né? Assim, era para ter falhado, mas a mãe foi lá e falou: não para não, não para não, porque tem alguma coisa funcionando, né? É muito legal você ter lembrado isso do Gaucher. Para aqueles que não lembram disso muito, nas primeiras experiências, a dose tinha sido escolhida X e aplicada a adultos. E não funcionou. Mas, interessantemente, havia uma criança em que a mãe insistiu muito para que fosse colocado, e aí, não sabendo qual a dose utilizar naquela criança, deram a mesma dose do adulto. E pimba, funcionou. Então deve ser uma dose dependente em relação ao quilograma, ao peso corpóreo. Vamos refazer as contas para os adultos baseados naquela criança. Aí tudo funcionou, 100% funcionou. Então, você vê que são os detalhes que são absolutamente fantásticos, né? Hoje, esse menino tem 4 filhos, né? Virou uma pessoa humana fantástica. Eu tive a grande alegria de poder estar com ele e conhecê-lo melhor depois. E como ele, vários e vários outros que a gente teve condição. Eu, há pouco tempo, fiquei muito emocionado que um dos nossos primeiros pacientes com MPSA no Brasil, eu tive o prazer de revê-lo e está escrevendo uma monografia para a sua faculdade de jornalismo. Nossa, a gente está ficando velho. E me pediu para fazer uma entrevista comigo sobre o nosso desenvolvimento. E eu digo que foi eu fiquei extremamente emocionado. Vocês sabem que eu quase não me emociono. Quase não me emociono, mas ser entrevistado por ele foi absolutamente incrível. Umas perguntas perfeitas, bem colocadas, e alguém que a gente lutou muito para que ele conseguisse tratamento quando ele ainda tinha 2 anos de idade. Ele hoje tem 21. Enfim, e eu acho que isso para nossa família, né, para enfim, minhas filhas, elas veem as duas experiências, né? No caso delas, elas são muito ricas de experiência, porque, enfim, a mãe, uma grande médica por muitos anos, a gente batalha muito, né? E sempre o batalhar para ajudar alguém ou para fazer alguma coisa boa. E aí eu acho que isso gera, um ciclo que você gera que é muito legal. É verdade. Olha, você sabe que
Enfim, você lembra quando... Eu sei que você lembra, porque eu lembro da pergunta que você me fez em um determinado momento, quando eu falei com você, vou parar de trabalhar, vou pedir demissão. Você perguntou se eu estava louca da cabeça, quanto tempo que ia durar, né? Se era sério, enfim. Mas era um momento importante na minha vida para me recalibrar, vamos dizer assim. Eu passei por um sabático, foi uma coisa fantástica, aprendi coisas fantásticas, e acima de tudo passei mais tempo com a família. E isso foi uma coisa super importante. E eu acho legal a gente falar um pouquinho disso, né? Dessa família da gente. Gente que nem a gente, parece que está sempre numa rotação diferente. Eu sei que a família da gente sente a falta e a família da gente também dá um apoio gigantesco. E, obviamente, que eu não posso deixar passar o fato de que, primeiro, você tem uma pessoa fantástica na Cláudia, que eu já sempre falei, Cláudia tem passagem de primeira classe com tapete vermelho para ir para o céu no dia que ela quiser, não tenho outra. Mas eu acho que é importante também falar como é que a gente virou parte de muitas famílias. Né? Você deu esse exemplo aí agora, e eu acho que isso me motivava demais. Receber aqueles e-mails que a gente recebia do programa humanitário com as meninas lá no Paquistão falando como é que elas estavam passando, se formando, mostrando o troféu que elas ganhavam, né? Menino virando jornalista, outro virou piloto de avião. Eu lembro da Cris atendendo um monte de casamento. Eu nunca vi tanto casamento que acontecia e a Cris estava lá em todas. Enfim, família é uma coisa super importante para a gente ter do lado da gente. E eu sei que você tem, ainda por cima na família, momentos que você sempre tinha que estar presente e fazer o papel de médico para a família. E até hoje, mesmo à distância. O que você falaria para as famílias que estão ainda sem saber um diagnóstico? E é por isso que eu insisti em te contar essa historinha de família, porque eu lembro de ter tido uma conversa há um tempo atrás com a Roseli, lá do Instituto Vidas Raras, né? E a gente falando assim, como é que a gente ajuda a família a resolver, por exemplo, tem um diagnóstico de uma doença rara e seguido vem o divórcio. E outros casos mais, né? Então, conta um pouquinho, assim, o que é essa experiência de ser pai, marido, irmão, filho, CEO, chefe, subordinado? Eu acho, primeiro, enfim, nesse caso eu devia ser substituído pela minha chefe, a Cláudia, porque ela sabe gerenciar isso muito melhor, né? Óbvio que eu diria que eu acho que a família em si, quer dizer, seja a família um grupo familiar de ligação sanguínea, seja um grupo familiar de amigos que são família, seja do família que a gente acha que fez, por exemplo, na Janzai Brasil, que eu considero que se formou uma grande família, seja em todas as minhas experiências dentro desses últimos quase 27, 28 anos na indústria, montando equipes, né? Montando equipes de excelência. Aquelas que eram mais próximas ou mais família, elas acabavam sempre se tornando as com melhor performance. É muito interessante isso, né? Aqui nos Estados Unidos agora tudo tem que ser politicamente perfeito, no mundo, diversidade, né? no mundo, né? No mundo. E aí, para mim, diversidade, ela já existe há 30 anos. Eu digo que eu entrei nessa onda muito mais cedo do que as pessoas, né? Em todos os meus grupos. Mas aí eu não vejo a diversidade pela diversidade. Eu vejo a diversidade por formar um grupo mais complementar e um grupo diferente em que você pode aprender um com os outros, né? Mas, voltando para o negócio da família, é muito complicado. E a Covid só nos mostrou isso, que é mais complicado ainda, né? Quer dizer, eu tive meus pais no Brasil, ficando com Covid, sendo diagnosticados, eu vendo, e aí eu não posso sair daqui, eu não posso ir lá, eu sou o único médico da família, e graças a Deus eu tenho a família de amigos. E essa família de amigos simplesmente
levou no braço Uhum. e fez tudo o que tinha que fazer e, graças a Deus, eles saíram bem. Uhum. Óbvio que a gente tem que gerenciar uma porção de coisa, né? E gerencia mesmo, não tem jeito, É, exatamente. porque então você tem que, eu digo que primeiro aceitar a não perfeição. Uhum. Não dá para ser perfeito e não dá Uhum. para o ótimo é inimigo do bom mesmo em alguns Uhum. casos, né? Não dá. Uhum. Segundo, você sabe que eu sou muito simples, né? Eu às vezes vou ver minha televisão ou vou ver o meu programa mais brega possível e distraio. E com isso eu refresco, né? Uhum. Eu ainda não Uhum. consegui ter a capacidade de fazer um sabático, não consegui ir para o Nepal, que nem a minha esposa foi. Então ainda estou no processo, ainda estou no pré-primário. Vocês já estão no ginásio, no científico, ela certamente já está na pós-graduação. Eu ainda não cheguei lá, espero Uhum. chegar, para Uhum. poder também gerenciar isso um pouco, porque senão você acaba sofrendo, né? Uhum. A doença é um processo também interno que você acaba causando problemas para você, né? Então, É. esse mundo está um pouco mais complicado. A gente está fazendo uma live. Eu acho que a gente ficou muito criativo de fazer essas coisas todas, né? Uhum. Nesse momento, eu Uhum. fiz o meu último IPO de casa. Uhum. Eu te Uhum. fiz de casa. Eu Uhum. tive 150 reuniões em 2 dias e meio Uhum. de casa. Eu fiquei sentado de manhã até o final da noite por 3 dias. Uhum. Há 1 ano e meio atrás ou 2 anos atrás, seria inimaginável pensar que você Uhum. seria capaz de fazer uma coisa dessa. Mas É você é verdade. capaz. É. Ao mesmo tempo, você tem que se preocupar. Essa semana eu estava resfriado. Caramba, o que? Resfriado. A variante Delta dá resfriado. Então tá bom, ontem fui lá fazer meu teste, ele está negativo. Só para você não começar a ficar isso tanto na cabeça. É E, verdade. e tentar é, se você é muito focado no trabalho, tentar algum esporte. Se você é muito no esporte, tentar uma outra coisa. Enfim, a Cláudia vai rir a beça eu falando isso, que é a coisa, faz o que eu falo, não o que eu faço, mas eu tenho que dizer as coisas que são certas, né? Mas, de novo, é a coisa da paixão mesmo, da entrega Uhum. e de tentar dar o melhor, não é uma questão de tempo, né? Você falou da família. Eu não estive presente com as minhas filhas o tempo inteiro, mas o Uhum. pouco tempo que eu tenho presente, eu tento que seja uma coisa de qualidade, entendeu? Uhum. Uhum. E aí que elas saibam, tenham essas pinças das coisas que vêm, tanto da mãe quanto do pai, do casal, do par, enfim, qual seja essa formação familiar. Hoje a gente está muito criativo nas formações familiares diversas, que eu acho ótimo, desde que Uhum. tenha uma coisa básica, que é o amor. A Cláudia Matos está falando aqui do Raul Gil, é É. verdade. Ainda continuo vendo pelo Facebook, ainda continuo vendo pelo Facebook. É, É. olha, a gente estava falando de família. Acaba de entrar um dos meus melhores amigos, o dermatologista Dr. Roberto Barbosa Lima, do Rio de Janeiro, que fizemos vestibular juntos, um do lado do outro. E eu sempre conto a história, ele sentado, fazendo a prova, comendo um biscoito goiabinha, que fazia aquele barulho durante a prova, que eu adorava, Hum? ele de sandália havaiana, e a gente depois corrigia a prova juntos, e a prova dele era sempre melhor do que a minha. Então, meu pai perguntava, como é que você está indo no vestibular? Eu falei, tem duas opções. Ou o cara que eu estou comparando as notas vai ser o primeiro lugar, ou eu não vou passar. E ele é um surfista e tal, não sei o quê. Ele foi o segundo lugar realmente e nós passamos. Mas, enfim, amigos já de mais de 30 e poucos, 40 anos de vida. Isso é que faz a gente acordar todo dia e ficar muito feliz É com verdade. um novo dia. É verdade. E você sabe que eu vi o Roberto Fernandes, que aqui ele aparece como Beto, alguma outra coisa que eu esqueci. É, O Beto Sortes é ele? Não. esse. É Beto. Como é que é? Beto Sorte. É, isso aí. Ah, É, enfim, ele falou assim: falta uma política, né?
de apoio para as cuidadoras, né? Para as mães. Tá vendo? Beto Sortes, é ele. Eu estava vendo o Beto Sortes, não sabia que era o É o Roberto Roberto, Fernandes, que ele falou assim bem lá no comecinho. o atual açougueiro. O atual açougueiro. É o sobrenome da esposa, tá vendo? Grande abraço, meu querido. Grande abraço. Grande abraço. Mas ele estava falando aí, né, que falta política para os cuidadores, de atenção maior e assim por diante. E você sabe que outro dia, Roberto, é muito bom você falar sobre isso, porque outro dia eu estava conversando com a Jennifer Seidman, a esposa do Stuart, que trabalhou com a gente lá na BioVerative. E a Jennifer tem quer dizer, eles têm uma história fantástica, né? O que eles já fizeram pela essa comunidade das doenças raras, tiveram uma história pessoal, uma história difícil e não perdem a esperança, não se entregam de maneira nenhuma. E eu estava falando apesar com ela, né? de um desfecho ruim da própria experiência deles, quer dizer, o Exatamente. desfecho ruim deles não fez com que eles desistissem do objetivo maior. Óbvio que o objetivo é que desse certo também para a própria criança deles, mas não deu. Mas não fez com que eles parassem com isso, entendeu? Aliás, eu acho que isso é uma coisa até legal para a gente para falar uma coisa a mais. Porque primeiro eu queria falar a parte da cuidadora, porque a Jennifer me contou uma coisa que eu achei super interessante. Eu já escutei de muita gente, e nessa coisa da gente desenvolver a plataforma, o aplicativo do Xingu, a gente teve o cuidado de colocar o espaço do cuidador, e o cuidador pode tomar conta dele mesmo também lá. Mas o mais importante para mim foi uma coisa que ela falou. Ela falou, Simone, eu tinha que organizar as consultas do Ben, e eram mais de 20 especialistas, mais de, sabe, assim, quer dizer, todo dia tinham várias coisas para serem feitas. Não era diabetes, mas era como se fosse uma coisa dessa, e até muito mais complexa. E ela falou assim, e eu lembrava de tudo, eu nunca esqueci uma consulta do Ben, eu nunca esqueci de fazer uma ginástica, eu nunca esqueci de fazer o que ele precisava, alimentação, cuidar de tudo. Mas eu esqueci minha mamografia, eu esqueci de marcar minha visita no clínico, eu não ia no oftalmologista e tal. E eu acho que isso são coisas importantes para a gente lembrar, né, nesse espaço. Primeiro, eu estou vendo aí outra grande médica, Patrícia Mader, pediatra, enfim, uma querida, conheci quando ela era muito pequenininha, uma criancinha. E você falou das famílias, né, quer dizer, minhas ex-pacientes ou ex-famílias dos ex-pacientes hoje são meus amigos ou meus amigos de Face, e tem aquela coisa. Mas você falou do Xingu, né, das plataformas. Na realidade, hoje em dia, a vida é muito mais corrida. Né? A vida é muito mais corrida. E você tem que aprender a utilizar das ferramentas para poder melhorar com essa vida corrida. Porque senão é muito complicado mesmo. Né? Principalmente nessas doenças em que você tem que lidar com diversas especialidades ao mesmo tempo, como é que faz isso? Né? Aqui nos Estados Unidos não é simples, as pessoas podem achar... Todo mundo acha que é facinho. Que tu é fácil, não é não. Vai querer fazer uma ressonância do seu ombro que está ferrado. Não é assim tão simples. Vai ter que ir no primary care primeiro, vai ter que ir na fisioterapia, vai ter que ir no raio-x, vai ter que ficar meses sofrendo. Vamos fazer uma ressonância. Tá bom, eu já falei isso há 7 meses atrás. Mas agora para marcar é mais daqui a 5 meses, não sei mais o quê. E como você fazer isso ao mesmo tempo que você recebe no correio 30 mil coisas para fazer, ou que você não se lembra, e aí para aqueles como eu que já passaram dos 50, você recebe sempre uma ligação que você tem que fazer a sua colonoscopia. Que o exame não é nada, mas o preparo, aqueles que não fizeram, se preparem. Se preparem. Porque o preparo tem que se preparar para o preparo. E às vezes você tem que repetir porque o preparo não foi adequado. Então, eu acho que plataformas que venham ajudar a como você gerenciar todas essas coisas é muito importante e vai ajudar a vida, porque é 1 minuto que você tem a mais, é 1 minuto que você tem a mais, talvez para não fazer nada. Ou é 1 minuto que você tem a mais para poder ficar junto com quem você gosta, e isso é muito legal. Exatamente. Bom, enfim, eu acho que nesses tempos de Covid,
nada serviu mais de exemplo, né, do que saber o valor desse minuto, que às vezes a gente podia usar com uma pessoa que a gente gosta, que a gente queria estar junto e não tem mais essa oportunidade agora, né? Isso Olha, acabou eu acontecendo tenho muito. que citar, Simone, desculpa, eu tenho que citar mais uma pessoa aqui. Eu acho que todas as minhas pacientes viraram médicas, não é possível, mas outra médica, doutora Miriam Areias, que, que saudade, querida. Enfim, você falou de família, Miriam com uma família maravilhosa, com a mãe, com a irmã, uma coisa divina, que carinho, que amor, era aquela coisa da consulta que a pessoa vem para a consulta para receber e quem recebe é você, né? Você recebe e isso acaba sendo a troca, entendeu? É por isso que é uma troca que já fica por não sei quantos anos já, porque aí vai, eu não quero, a Miriam é muito nova para eu falar isso de muitos anos para ela, mas é um prazer, Sasso. Não, eu olhei aqui, eu vi que o Cadu, você lembra do Cadu? Apareceu e dando um oi pra gente aqui, é fantástico. Acho que depois a gente vai ter que marcar uma só para poder continuar vendo as pessoas que vieram ver a gente aqui É? hoje, porque isso está super legal mesmo. Não, depois você vai ter que me dar a lista das pessoas, porque eu não consegui ver todo mundo. Eu botei o óculos só na segunda parte, então aí não dava para eu ler. Óbvio que eu não citei a doutora Rosane Cooper, que minha parceira de muitos e muitos anos no consultório, e espero que esteja cuidando bem lá do consultório. Enfim, muita coisa fantástica. Ah, e só para falar alguma coisa em relação ao diabetes, mas porque na Siglon, numa das parcerias que a gente tem, é justamente com a própria Lilly, né, que Uhum. desenvolveu a primeira insulina. E aí, vão dizer o louco do Rogério, mas a loucura é tanta que a gente queria comemorar os 100 anos de insulina, podendo chegar a um estudo clínico próximo dos 100 anos, né? Então, os 100 anos são em 2 anos, porque tem muita dúvida se é 21, 22 que foi começado, então a gente tem até 22 para Para começar, comemorar. para comemorar e para poder realmente o que a gente espera na Siglon com diabetes é fazer a cura funcional, ou seja, as células vão fazer aquilo que o meu cérebro hoje faz porque o pâncreas foi para o buraco. Uhum. Então, as células elas vão reagir, sensing, responding, de acordo com as flutuações. Uhum. E, enfim, é um sonho, mas tem hoje 120 pessoas trabalhando nesse sonho. E o sonho já é um sonho, não deixa de ser complicado, não deixa de ser difícil, mas é um sonho muito, muito bacana de sonhar. Muito legal. E aí, então eu vou falar oi também para o tio Fuca, que eu vi ele dando oi para mim. Cláudia Matos apareceu, tá vendo? Andréia. Gente, por falar em tempo, a gente vai ter que terminar, né? Porque tem uma hora que a gente termina, senão o Instagram desliga no meio, faz aquelas coisas todas e a gente quer guardar isso com muito carinho, porque é, é aquilo que eu falei no começo, quando a gente criou o Círculo Xingu de Pessoas Raras, é porque tem muito carinho nessas pessoas que estão sendo convidadas, nas pessoas que vão participar. E para você saber, outro dia eu estava falando com Andréia Cálipo, Daniela Jorge e Edson Paixão, e está todo mundo super animado para poder passar por aqui, ver, participar. Eu acho que a gente realmente tem a obrigação de compartilhar essa experiência, esse compromisso que a gente tem com as doenças raras, porque é aquilo que você falou, né? A gente entrou para dar e a gente recebeu muito mais do que a gente podia imaginar. Então, isso para mim é uma coisa realmente fantástica. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, já combinar que logo mais a gente marca outra. Um dia, talvez a gente tenha que fazer um. Eu falei com os meninos, falei assim: vamos fazer um Zoom da galera da Genzyme do Brasil de quando a gente começou. Te garanto que já tem um monte de gente preparado para poder participar. Mas super obrigada mais uma vez. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Eu porque você tem que só, dar só tchau queria para um dizer que monte de gente. eu não vou dar tchau para todo mundo individualmente, mas eu queria dizer que eu me comportei, tá vendo, Simone? Falei que Comportou. eu não ia falar demais, estamos cumprindo o horário. Eu adorei os corações que as pessoas mandaram,
Aqueles que eu não citei o nome, me desculpo, mas eu vou ver e ela vai me mandar e eu vou mandar uma mensagem para todo mundo. E muito carinho, muito amor, que vocês todos estejam bem, que a gente passe pela Delta, pela Gama, pela Não, qualquer que pode, seja, vamos parar de... qual que seja das variantes, mas que essas ondas passem e que a nossa saúde continue aqui, que a saúde mental seja o principal objetivo da gente, porque o É resto a isso gente aí, corre atrás. exatamente. Gente, muitíssimo obrigada.